Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, oferendas religiosas, também aqueles que estão nos assistindo de suas casas, nos ouvem pela internet, nos assistem pela internet, nos ouvem pela Rádio Bom Jesus, também prezadas filhas de Maria, devotas de Nossa Senhora. Hoje prevalece na liturgia, esse dia 8 de dezembro, a festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Uma reflexão importante para nós nesse dia, ao celebrarmos a proclamação do dogma da Imaculada Conceição, proclamado pelo bem-aventurado Papa Pio IX, em 1864, dando sequência a toda a fé e a tradição da Igreja, que já honrava e celebrava festas em honra da Imaculada Conceição. E oficialmente foi proclamado como dogma de fé em 1864 pelo Papa Pio IX. Partindo do princípio de que Nossa Senhora foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, convinha, como diz o grande Santo Afonso, à Santíssima Trindade, que ela fosse imaculada. Santo Afonso faz uma reflexão muito interessante e diz: convinha sumamente às três pessoas divinas preservar Maria da culpa original. Convinha ao Pai, por ser Maria a sua filha primogênita. Como Jesus foi o primogênito de Deus, assim Maria, destinada, escolhida para ser a mãe de Jesus, também considerada a primogênita de Deus por adoção. E por isso Deus a possuiu pela sua graça. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, como nós ouvimos hoje, esse trecho belíssimo do livro dos Provérbios, atribuído a Nossa Senhora. Já no pensamento de Deus, no coração de Deus, antes que todas as coisas fossem criadas, Nossa Senhora, no coração, no pensamento de Deus, pura, santa, imaculada, convinha a Deus Pai, conveio a Deus Pai que Nossa Senhora, sendo a sua filha primogênita, fosse imaculada. Para a honra do Filho, conveio, portanto, que o Pai preservasse a mãe de toda a mácula do pecado. Também ao Deus Filho, que tivesse uma mãe imaculada, ele mesmo a escolheu por mãe. Santo Afonso conduz a sua reflexão dizendo: não se pode crer que alguém, podendo escolher a sua mãe, podendo ter por mãe uma rainha, escolhesse ter por mãe uma escrava. Podendo ter por mãe aquela que venceria e venceu o poder do demônio. O livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, diz: ipsa contret, ela esmagará a cabeça. Não escolheria ter por mãe alguém manchado do pecado? Santo Afonso também faz referência ao Divino Espírito Santo. Convinha ao Espírito Santo que a sua esposa predileta ficasse imaculada, sendo decretada a redenção dos homens caídos no pecado. Quis que esta sua esposa fosse remida de um modo mais nobre, preservando-a de cair no pecado. Santo Afonso conduz um raciocínio muito lógico. Se Deus preservou o corpo de Nossa Senhora da corrupção do sepulcro e elevou o corpo e a alma de Nossa Senhora ao céu, mas ainda não cuidaria, preservaria a sua alma da mácula do pecado original? Se preservou o corpo da corrupção, muito mais nobre a preservação da alma. Nossa Senhora foi preservada e preparada
antecipando os merecimentos da paixão e da morte de Jesus, também banhada pelo sangue redentor de nosso Senhor, em previsão dos merecimentos da paixão e da morte de Jesus, Nossa Senhora de antemão foi preservada da culpa original, a Imaculada Conceição. Por isso que nós celebramos com grande honra, com grande festa em toda a igreja. Interrompe-se a celebração do domingo do Advento para celebrarmos esse lírio de pureza no meio da escuridão, da lama do pecado, a Imaculada Conceição. A festa da Imaculada, eu sempre faço menção disso, se reveste de um ar de muita pureza. E por isso Santo Afonso nos convida a nós suplicarmos, pedimos a Nossa Senhora, que ela nos envolva nessa grande pureza, que é tão necessária para a nossa salvação, para nós imitarmos as suas virtudes. Se não temos a pureza inocente, que seja a pureza penitente, fruto do arrependimento, da contrição dos pecados, contrição do coração, da penitência que também nos purifica, passando pelo sacramento da confissão, que seja a pureza penitente. Mas a pureza que é necessária, que é essencial para nós chegarmos ao céu. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses que verão a Deus, nos diz o Senhor. E por isso todos nós precisamos da pureza de Nossa Senhora, precisamos nos aproximar de Nossa Senhora Imaculada, para que nós também alcancemos essa pureza de coração, para que por sua intercessão, por sua mediação, nós alcancemos o céu. Algumas pequenas orações, pequenas jaculatórias que nós aprendemos e que é importante nós rezarmos sempre. Ó Maria concebida sem pecado, aquela que é tão bonita, Virgem Maria, vós não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, que a Virgem Santíssima me há de valer. Pela vossa pura e imaculada conceição, ó Maria, purificai o meu corpo, santificai a minha alma. São pequenas orações que nós podemos rezar todos os dias, ao iniciar o nosso dia, ao sairmos de casa. Durante o dia, quando nós, de algum modo, nós nos lembrarmos de Nossa Senhora, na hora das tentações, as tentações sobretudo contra a santa virtude, a virtude da pureza. Quando nós, no término do nosso dia, ao final do nosso dia, formos nos reunir para rezar o nosso terço em família, rezarmos essas jaculatórias em honra da pureza virginal, imaculada de Nossa Senhora. Para tudo isso nos lembrar, se primeiro nós pedimos a sua intercessão, a sua mediação, mas que isso nos lembre esse grande compromisso que nós precisamos ter com a pureza. Para cada tempo, para cada momento da história da nossa vida, Deus nosso Senhor concede graças suficientes, necessárias para a nossa salvação. O mundo, diz São João, está posto no maligno, na corrupção. Mas para cada momento Deus nos concede graças próprias para nós vencermos toda e qualquer tentação. Se até aqui nós estamos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos socorreu, o Senhor nos amparou, nos auxiliou. E precisamos sempre, confiantes na graça de Deus, buscarmos o seu recurso, recorrermos sempre a Deus, a intercessão, a mediação de Nossa Senhora. Como alguém pode querer viver uma fé em Cristo? Se dizer seguidor de Nosso Senhor, discípulo de Jesus, se dizer um cristão, e não honrar aquela que foi escolhida pela Santíssima Trindade para ser a mãe do Filho de Deus, para trazer ao mundo o Salvador, foi escolhida para trazer a nós a salvação, porque ela deu à luz a Jesus, o nosso Salvador. Toda a honra que nós prestamos à Imaculada só faz refletir mais ainda a glória de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus. Mostra ainda com mais clareza a vitória de nosso Senhor sobre o demônio, sobre o pecado, sobre a morte.
Porque no meio de toda a corrupção, todos nós, nascendo feridos pela culpa original, surge a Virgem pura, santa e imaculada, vitoriosa contra o demônio, contra o pecado. Por isso, toda a honra que nós prestamos a Nossa Senhora, glorificamos a Deus. Nossa Senhora, de modo algum, negou os dons que Deus lhe concedeu. Reconhecia plenamente e claramente, porque fez em mim grandes coisas, aquele que é todo-poderoso e cujo nome é santo. De agora em diante, todas as gerações me chamarão e proclamarão bem-aventurada, porque fez em mim grandes coisas, o Deus Todo-Poderoso. Toda a honra que nós prestamos à Virgem Maria, à Imaculada Conceição, glorificamos a Deus. Por isso, é impossível nós encontrarmos a salvação sem Nossa Senhora. É impossível nós chegarmos verdadeiramente a Nosso Senhor sem o auxílio da Virgem Maria. É sim, como diz a Escritura, Jesus o único mediador que une as duas naturezas, divina e humana. Mas quem nasce da Virgem Maria é Jesus, essa pessoa divina que se encarna e que assume também uma natureza humana. Então a pessoa é uma só, é a pessoa divina do Verbo. Quem nasce da Virgem Maria é Jesus. Jesus é Deus e nós aclamamos Santa Maria, Mãe de Deus. Convictos, seguros da nossa santa fé católica. Vamos hoje, prezados irmãos e irmãs, defendendo, reparando a honra de Nossa Senhora Imaculada, que é tantas vezes ultrajada. O demônio, de modo especial, procura desonrar, querer ferir a Deus, e não podendo, querendo desonrar a Virgem Maria, levar muitos a negarem a fé nos dogmas marianos, desonrarem a pureza virginal de Nossa Senhora, negando os seus dogmas, os seus títulos, os privilégios que Deus lhe concedeu, a colocando como uma mulher comum, e não com toda a grandeza que lhe é devida. Repararmos a honra de Nossa Senhora, sermos verdadeiros devotos de Nossa Senhora, como nós ouvimos no livro dos Provérbios. Aquele que me encontrar, encontrará a vida e alcançará do Senhor a salvação. Ouvimos hoje na leitura do livro dos Provérbios. Feliz aquele que me ouve, que segue os meus caminhos, que segue os meus passos. Nela nós encontramos Jesus, encontramos a salvação. E por isso eu concluo a nossa reflexão também com uma oração, nessa belíssima meditação que Santo Afonso faz sobre a Imaculada Conceição, e que ele termina com uma oração belíssima dizendo: ó minha Senhora formosíssima, alegro-me de ver-vos tão querida de Deus, pela vossa pureza e formosura. E dou graças a Deus por vos haver preservado de toda culpa. Ah, minha rainha, já que sois tão amada pelas pessoas da Santíssima Trindade, não recuseis lançar um olhar sobre a minha alma tão manchada pelos pecados e obter-me de Deus o perdão e a salvação eterna. Guardai-me e mudai-me. Com a vossa doçura atraístes tantos corações ao vosso amor. Atraí também o meu coração, a fim de que de hoje em diante não ame senão a Deus e a vós. Sabeis que em vós tenho posto todas as minhas esperanças. Minha amadíssima Mãe, não me desampareis. Assisti-me sempre com a vossa intercessão, primeiro em minha vida e depois, especialmente, na minha morte. Ele termina com uma pequena ejaculatória, dizendo assim: ó Maria, vós que entrastes no mundo sem mancha, alcançai-me de Deus, que possa deixá-lo sem culpa. Vamos terminar rezando comigo? Eu vou falando e vamos repetindo. Ó Maria, vós que entrastes no mundo sem mancha, alcançai-me de Deus,
que possa deixá-lo sem culpa. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.